Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, Andréia Reis fala sobre o que é Associação Livre. Berenice Oddi vai falar sobre como auxiliar as crianças na organização dos estudos. E Matheus Pacheco, e também teremos, claro, o quadro da Jurema Responde. Olá, eu sou Pamela Psichos e você está assistindo o NAP TV. A pedagoga Berenice Oddi vai explicar hoje para vocês como a família pode auxiliar as crianças no processo de organização dos estudos para impacto no desempenho escolar. Sou Berenice Oddi, neuropsicopedagoga clínica, e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre a organização dos estudos. Como fazer isso com as crianças e adolescentes? São momentos diferentes. As crianças, desde pequeno, na educação infantil, as crianças têm rotina. E essa rotina perpassa por todo o momento em que ela vai para a escola, ela vai fazer lanches, ela vai brincar, ela vai ter atividades dirigidas. Então a criança vai construindo assim uma rotina e vai sabendo que tem alguns momentos em que ela precisa se concentrar, ter atenção para poder ouvir uma história, para poder fazer um trabalhinho, ou seja, para poder estar atenta ao que a professora está lhe mostrando. Sendo assim, mantendo esta rotina, a criança chega no ensino fundamental, nos 3 primeiros anos de alfabetização, com uma rotina já interiorizada para os estudos. Cabe à família fazer com que ela mantenha esta rotina. Ou seja, vai para a escola de manhã, quando chega, além de almoçar, depois de um determinado tempo de descanso, ela precisa sim ter um ambiente silencioso, calmo, para fazer a lição de casa, ou para fazer algum registro que a professora pediu, ou alguma leitura. Isto é importante que a família acompanhe e sempre seja no mesmo horário, porque cria na criança o hábito do estudo, o hábito de ter um horário para se organizar referente aos estudos. Agora, no 4º e 5º ano, ela começa a ter mais professores e assim ela precisa de mais materiais, ela precisa de mais cadernos e ela precisa então que a família neste momento a oriente. Seja fazendo um quadro em casa, um mural, com as relações das disciplinas que ela vai ter, né, das matérias, os materiais que ela tem que levar, enfim, tudo organizado dentro da mochila, a sua agenda também, para que ela possa chegar na escola e não se sentir diferente dos demais. Que ela possa chegar na escola e socializar o material e o estudo que ela fez em casa. Isso é o ponto fundamental da família. Organização do material através de uma organização de um mural, onde ali a criança possa estar visualizando os dias de trabalho, os dias de prova, os dias que tem que levar o livro para a biblioteca, enfim, toda a rotina escolar. Entramos então no 6º ano. Aí começa o problema para todo mundo. A criança está pré-adolescente, já quer muitas vezes chutar o balde, não quer mais estudar, não quer mais ficar no quarto estudando. Ela quer agora ouvir música, ela quer agora conversar no WhatsApp com os colegas, ela quer participar de todos os grupos. Mas e o estudo como fica? Começa então a desorganização. Adolescente, por si só nesta fase, ele é desorganizado, porque faz parte do crescimento. É preciso desconstruir a criança e agora vai se tornar mais adiante um jovem. Só que nessa transição de criança para jovem, tem um adolescente.
E o adolescente não quer regras, ele não quer limites, ele quer fazer enfrentamentos. E a escola é o primeiro enfrentamento que ele faz. Não vou fazer os trabalhos, não vou estudar para a prova, eu não preciso, eu sei tudo, por que eu vou estudar? Mas aí, neste momento, de novo a família junto com a escola. Lembra daquele quadro que eu falei, que já estava funcionando lá no início, aquele mural? Esse quadro precisa estar agora, mais do que nunca, presente no quarto do adolescente. O quarto está uma bagunça, mas o quadro, o mural, onde estão todos os seus compromissos, devem estar organizados. Mas como é que a família se organiza? Tem hora para todo mundo comer junto na mesa? Tem hora para todo mundo sentar e conversar? Como que funciona essa família? Como funciona a família, assim vai funcionar o adolescente. Se a família não tem uma organização de horários, se a família não tem uma organização funcional no seu ambiente, como que o adolescente vai ser organizado? Essa é a queixa dos professores. Ele não entrega o trabalho no dia, ele nunca tem o material, ele não quer colocar o uniforme, ele não quer participar da aula, está sempre com fone no ouvido, está sempre mexendo no celular. O adolescente, ele gosta quando alguém dá um limite para ele. Parece isso um contrassenso, mas não é. Ele gosta que se dê o limite. E aí o limite é em casa que começa, não é na escola. A escola apenas aprimora o conhecimento. A escola aprimora a educação, mas vem de casa a organização e o limite. Muitas vezes, ele está realmente pedindo que o pai ou a mãe olhem por ele, olha lá na mochila, vê se ele conseguiu fazer a lição de casa, vê se ele conseguiu fazer aquele trabalho, aquela pesquisa que precisava, vê se ele conseguiu organizar todo o seu quarto para funcionamento do estudo. O pai e a mãe podem participar desse momento, é importante. Às vezes nós trabalhamos o dia inteiro, nós não temos esse tempo, mas quem sabe no final, quando nós chegamos, antes de qualquer outra coisa, olhar e dizer: oi filho, oi filha, como foi teu dia? E a escola? Está precisando de ajuda? Qual foi o assunto trabalhado hoje? Tem algum livro para ler? Isto é importante. O psicólogo Matheus Pacheco vai nos falar um pouco sobre a questão de um luto não muito debatido, o luto da traição. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto delicado, sobre traição e sobre o luto de uma traição. O amor, ele acelera nosso coração, ele estimula a nossa respiração, ele faz com que a gente perca o fôlego. O amor também faz com que o tempo, de certa forma, pareça passar um pouco diferente. O amor, nesse sentido, ele encarna uma promessa de vencer, superar uma certa morte, que fica clara no enunciado do amor para sempre. Bom, é precisamente a essa promessa, ou a esse contrato, que trai, quem trai em uma relação, ou seja, a pessoa vai contra a isso que fica, mesmo que nas entrelinhas, de certa forma combinado. Na traição, a gente tem uma forma de morte, quer dizer, algo morre dentro da pessoa que foi traída. Uma promessa, algo que estava por vir, a confiança, um sonho. Isso que foi perdido, essa literal morte psíquica, produz, assim como em outros tipos de perdas e mortes, um processo de luto. E assim como os outros processos de luto, ele possui também as suas fases. No caso, as 5 fases do luto. Na traição, também começa pela negação, né? Quer dizer, não é fácil descobrir que se foi traído. O primeiro impulso, a tendência é de negar os fatos, de buscar não olhar, não saber, fingir que não sabe. A negação, quando ela, para algumas pessoas especificamente, quando ela é intensa demais, ela pode chegar ao nível do patológico, ou seja,
daquela pessoa, todos nós conhecemos uma história ou outra, que não podem mais nem confiar nos próprios olhos. Quer dizer, não importa o quanto a pessoa encontre provas, enquanto ela se depare com o fato ocorrido, ela continua ou prefere continuar vivendo como se aquilo não tivesse acontecido, podendo chegar a um nível extremo de uma alienação, uma quebra, né, de contato com a própria realidade. Bom, para aqueles que conseguem atravessar a prova da negação, entram na segunda fase, a fase da raiva. Então é quando a pessoa começa a odiar. Odiar quem? Quem traiu, a si mesmo, às vezes por se sentir enganado, por se culpar por não ter visto antes, por ter perdido tempo, também ao rival, né, a pessoa que foi, enfim, o objeto da traição. Seguindo adiante, então, entra o período que a gente chama de barganha. A barganha, ela é um período muito importante desse processo. Por quê? Porque, de certa forma, ela permite, ainda que minimamente, começar a se apropriar e a integrar essa experiência, que é uma experiência traumática, de se descobrir traído, né? Quer dizer, aquilo que fugiu ao controle, aquilo que chocou, aquilo que foi demasiado intenso, nesse processo começa a ser minimamente dominado. Ou seja, é uma tentativa também de caminhar através dessa experiência e poder explorar outros cenários e também relações de causa e efeito. Mas não tendo jeito, né, a pessoa eventualmente ela vai precisar se deparar com o fato de que de fato aconteceu. Não é possível remediar, não é possível negar. Então a pessoa cai no que a gente chama da quarta fase do luto, que é a depressão. E que, embora tenha esse nome, não precisa necessariamente nem ser algo patológico e nem constituir um diagnóstico no sentido de uma pessoa que tem uma depressão propriamente. A depressão é o período em que a pessoa cai, em que ela fica triste, geralmente precisa chorar bastante, precisa de um certo afastamento, né, da pessoa que traiu. É o período em que essa pessoa traída ela vai se deparar com o impacto de fato daquilo que aconteceu. E por fim, a gente chega no último estágio, que é a aceitação. O que significa isso? Bom, não significa necessariamente ter que aceitar, né, a traição no sentido bom, não aconteceu nada, apagar o que aconteceu. Pelo contrário, a aceitação ela implica aceitar que algo se modificou no eu. Aceitar essas mudanças, aceitar que dali para frente se produzirá uma diferença, seja ela qual for, seja essa diferença seguir na relação ou seja essa diferença romper esse relacionamento. Mas eu acho importante também salientar que, apesar da nossa conversa aqui ter se centrado mais na pessoa traída, esse processo ele também se passa com a pessoa que traiu. Ou seja, por mais que essa pessoa tenha ou exista uma tendência de ter um choque um pouco menor, porque afinal de contas ela já sabia da traição, esse processo também pode ser traumático para a pessoa que trai. E que continuar ou não uma relação após uma traição é algo que depende dos dois, né, dos dois integrantes do relacionamento, do quanto essas duas pessoas vão poder tolerar ou não essa marca, e é algo que precisa sim ser trabalhado, ser falado dos dois lados, e não unicamente de um. Mas é claro, antes de sairmos para o intervalo, preste um pouquinho atenção na nossa psicodica de hoje. Meu nome é Gelson Davis, eu escolhi o filme O Despertar
do diretor Nick Murphy. É um filme de 2011. Ele traz uma ideia do pós-guerra, após a Primeira Guerra. Então, a atriz principal, ela é assombrada pelos seus fantasmas do passado. E o filme traz essa ideia do suspense, de que realmente tinha alguma coisa espiritual por trás. Porém, né, o que me chamou muita atenção, trazendo para o lado da psicologia, é que muitas vezes nós somos pressionados a pensar e tomar decisões, e inclusive, como no caso dela, escolher uma profissão que era caçar os fantasmas, só que ela procurava descobrir os fantasmas das outras pessoas, e na verdade os maiores fantasmas estavam dentro dela. Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim busca a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Estamos de volta. O tema associação livre foi muito utilizado por Freud. A psicóloga Andréia Reis vai falar um pouquinho mais sobre isso. Confere aí. Pois é, né, Carol? Tá chegando o final do ano, né? Quando pensa em final de ano, o que vem na cabeça?
Festa. Presente. Presente, né? Festa junto com presente, né? E se a gente pensa em presente, pensa em quem férias. Vai dar, quem que vai dar, né? E as férias já liga com o que mesmo, né? Férias, vai viajar. Praia. E o que mais que tem quando a gente pensa em final de ano, né? Tem que encerrar algumas coisas. Novos ciclos depois, né? Começar novos ciclos. Daí começa a vir lembrança de festas, né? De coisas que aconteceram na festa. Da infância. Quando tu pensa em infância, o que tu lembra? Lembro muito dos meus avós, da família reunida, que hoje em dia a gente não faz mais tudo o que a gente fazia quando antigamente, assim, aquelas festas em família, aquela coisa de agregar gente. Juntar pessoas, né? Uhum. O Papai Noel, aquela história de vir, né? De medos. Sim. Lembra de alguém que tinha medo na tua de Papai Noel na tua casa? Na minha casa não tinha ninguém assim específico, não lembro disso. A gente sempre gostou muito. Daí depende da forma que tu vai conduzindo, né? Isso é verdade. Para os filhos, essas coisas diferentes, né? Daí já fica pensando em educação de filho. Isso tudo que a gente está fazendo aqui, interessante, né? A gente começa a falar de final de ano e aí já vai juntando e aproximando outras coisas. Nós vamos parar, começamos em final de ano e fomos parar em educação, da forma que os pais educam os filhos. Para te ver, isso tudo que a gente estava fazendo aqui, eu e a Carol, essa conversa que foi juntando uma coisa na outra, isso tudo a gente chama de associação livre. Vai acontecendo. Esse termo associação livre, né, que vem da ideia de que tu ia associando e ligando uma palavra na outra, é uma técnica que foi introduzida pelo Freud para trabalhar em análise. Vocês sabem que tem o tratamento da psicoterapia com a conversa, né, a troca, né, e tem na análise, o paciente fica fazendo essa associação livre sozinho, ou seja, o psicanalista está junto, mas ele vai ouvindo essa associação livre e através disso ele vai juntando o que vai ligando e existe um tema por trás disso. Só que no nosso dia a dia, a gente faz isso nas nossas conversas informais e às vezes a gente diz assim, aquela pergunta, por que a gente está falando disso? A gente começou falando de um assunto e foi parar e falar outro. São essas associações mentais que a gente vai fazendo que é interessante em algum momento a gente pensar por que a gente fez essa associação. Então, ela é uma associação livre. Ela acontece livremente em qualquer conversa. Tanto no processo terapêutico, como numa conversa com um amigo, numa conversa de grupo, ela sempre vai acontecer. Só que é interessante o que a gente faz, a gente ir ligando uma coisa com a outra. A partir do momento que a gente começa a prestar atenção nisso, a gente começa a prestar atenção em conteúdos internos que a gente tem, que estão levando as nossas conversas e as nossas ligações em tal caminho. Um exemplo. Por que eu sempre associo as coisas relacionadas a amor? Por que eu associo coisas relacionadas à culpa ou à raiva? Ou sempre penso em algo que é engraçado? Isso tudo é interessante a gente questionar, para que isso nos ajude no autoconhecimento. Então, o que eu estou associando? O que sempre me puxa para falar o quê? Por que eu tenho tendência, numa associação livre, numa conversa, aparentemente que a gente diz conversa jogada fora, né? Conversa afiada, seja o que for, o que faz com que eu vá puxando ou para as coisas mais positivas ou para coisas mais negativas? Isso é interessante a gente se observar. Por quê? Porque a nossa busca é pelo autoconhecimento. É importante que a gente se conheça. Que a gente descubra o que lá dentro do nosso interior, lá nos nossos processos inconscientes, que a gente não tem tanto comando, o que está acontecendo lá? O que está se passando lá? E a forma de a gente descobrir isso pode ser através da associação livre. Em terapia, né? Que a gente chama de no processo da análise, ou até no nosso dia a dia. Nós mesmos nos questionamos. Por exemplo, por que eu falo isso tanto? Eu estou puxando todos os assuntos, eu estou puxando para uma situação mais negativa. O que será que está acontecendo comigo? Por que eu estou ficando tão negativo? Vou mudar isso, vou tentar pensar, vou me dar conta disso. E o se dar conta é que nos ajuda. Então,
Vamos começar a observar um pouquinho mais as nossas conversas e de que forma que essa associação livre está acontecendo. Então é importante entender que ela acontece no processo da análise, mas ela acontece no nosso dia a dia, o tempo todo. Então vamos dar uma olhadinha para isso. E é claro, a Jurema não para de receber perguntas. Confere um pouquinho sobre o que ela tem para nos responder hoje. Pessoal, seguinte, hoje eu tenho uma pergunta aqui, não que as outras não sejam interessantes, tá, pessoal? Não precisa ficar bravo, mas essa aqui é legal pra gente pensar em umas coisas bem importantes na nossa vida, tá? Hoje eu tô filósofa, hoje eu fiquei filósofa com essa pergunta. É assim, Jurema, minha querida, já gostei de chamar eu de querida, gosto de ser querida, né? Eu e a minha irmã temos uma grande diferença de idade. Quando eu era criança, ela já era adolescente, sabe? Sei, uma diferença grande, sim, isso. Não convivemos muito juntas, mas conforme a idade as rugas vão surgindo. De ruga eu entendo, sei como é que é. Sinto vontade de me aproximar, mas não sei se temos muito em comum e não saberia como chegar até ela. Me ajuda. Querida, você me chamou de querida, também vou chamar você de querida. É assim, olha, não sou irmã, qualquer pessoa, né? Olha, pensa um pouquinho, né? Temos uma vida só, é uma correria, um monte de coisa. A gente não tem assim, não manda um vap pra gente pra dizer assim, você vai morrer amanhã, né? Então faz tudo o que tu tem que fazer logo, porque amanhã tu vai. Não tem. Aí o que acontece? Você tem que, não pode deixar para amanhã as coisas, porque você não sabe. As pessoas vêm se tratar aqui no NAP, muitas, porque se arrependem de não ter feito isso, não ter feito isso, não ter feito isso. Então, o máximo que pode acontecer é tua irmã não querer falar contigo, mas pelo menos você não vai morrer pensando. Morrer pensando não dá, né? Não é claro como é que vai morrer pensando. Mas assim, ó. Antes de morrer, tu não vai ficar com aquela coisa assim, por que eu não falei com ela? Por que eu não tentei? Tu sabe que os maiores problemas das pessoas é aquilo que elas não fizeram, não aquilo que elas fizeram. As pessoas se arrependem mais por não ter feito as coisas do que porque fizeram. Porque eu fiz e daí deu ou não deu certo, ponto. Agora eu não fiz, eu fico imaginando 599 coisas que podia dar certo. Então assim, ó, te aproxima, manda um zap, manda uma mensagem no Facebook ou em qualquer lugar, no Instagram, aquelas coisas todas que tem nas internet ali, manda pra ela uma mensagem e vê o que ela responde. Tu pode te surpreender. O melhor ainda é isso, é te surpreender. E depois, se tu não fez, tu vai te arrepender. Se eu tivesse tentado, e se eu tivesse? Então a mensagem filosofia da minha vida agora, que eu tô dando pra vocês agora, é essa. Não deixa pra amanhã as coisas. Se tu tem vontade de fazer, que não é de prejudicar as pessoas, que não é de fazer mal pras pessoas, faz! Não fica, eu já começo a ficar emocionada com essas coisas que eu falo, assim, essas coisas de filosofia, assim, filósofa. Eu já fico pensando, né, as coisas que eu já não fiz, as coisas que eu fiz. Então, não deixa de fazer. Fala com a tua irmã querida, vai lá e fala com ela. Se dá, se não dá, não deu, mas pelo menos tu tentou. Tá bom? E vamos parar com essa conversa, porque daqui a pouco começa a chorar com essas coisas aí, dessas coisas de vida, tá? Um beijo, fica tudo bem. Vai lá, tenta falar com a tua irmã. E depois me conta. Manda um e-mail pra mim, tá? jurema@napvs.com.br. Tchau! Bom, o programa está acabando e continue então acompanhando o NAP TV pelas nossas mídias, Facebook, YouTube. E caso você tenha alguma sugestão, entre em contato conosco para a gente saber um pouquinho mais sobre o que você quer ver aqui no programa NAP TV. Esperamos por você e continue acompanhando a programação da Vale TV. Obrigada!
Krause Assistencial apresentou NAP TV.